E que história é essa do Flamengo que está vendendo o Ayrton Lucas para o Real Madrid? Eu já tinha trazido um vídeo falando sobre o interesse da Juventus no jogador, sobre a Juventus estar analisando ali qual é a real situação dele. E agora sai essa notícia dizendo que o Real Madrid está com interesse no jogador. Vou estar falando sobre isso. Vou estar falando também sobre o jogador Alan, que o Flamengo pode estar perdendo o jogador para um time árabe. Um time árabe analisa a situação do jogador e pode complicar para o Flamengo. Por isso que eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. E eu vejo que a cada dia que passa, esse canal tem crescido porque você tem feito parte disso. Quando você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube que esse canal ele pode chegar em lugares maiores, porque o YouTube ele reconhece que o vídeo ele foi bom para você e ele manda para outras pessoas. O YouTube ele trabalha com recomendação e isso me ajuda muito. Eu sou o Vitor e esse é o canal Futebol Expressivo. E já vamos começar falando sobre uma negociação que não vai para frente. Acabou, o São Paulo desistiu do Marinho. Porque o São Paulo chegou ali a fazer propostas salariais pelo jogador. Até então, o jogador não tinha aceitado. Ele queria receber mais. O São Paulo fez uma proposta, subiu mais um pouquinho, não atingiu aquilo que o jogador queria. E aparentemente tudo estava dando certo para fechar. O jogador iria receber aproximadamente ali 500 mil por mês, sendo que ele recebe 650 mil por mês aqui no Flamengo, 700 mil, beirando esse valor. E ele não aceitou, ele prefere continuar no Flamengo e tudo indica que ele vai ser reintegrado, mas ele não vai jogar até o final do ano. Se depender do São Paulo, ele nem joga mais esse ano. Ele nem seria reintegrado, ele já teria saído do Flamengo. Mas a situação do Marinho é uma situação chata, por quê? Gente, se ele fosse para o São Paulo, ele teria rodagem, ele teria ali valorização no mercado, porque ele estaria em atividade e os outros clubes poderiam ver ele. Vai que ele entrasse numa boa fase de novo, principalmente sendo treinado ali pelo Dorival, que já trabalhou no Flamengo, que ele conhece o jogador. O Dorival podia muito bem ele recuperar o Marinho, mas ele preferiu ficar no Flamengo, vai ficar aqui até o final do ano e tudo indica que ele não vai jogar, vai ser desvalorizado, vai ficar ali escanteado e o Flamengo aguarda ainda propostas pelo jogador esse ano. Mas tudo vai depender daquilo que o jogador vai escolher. E vou começar aqui falando sobre a situação do Alan, gente. A situação é a seguinte: um clube árabe aparece como opção para o jogador. Está analisando a situação do jogador e pode fazer uma proposta. O Galo está desesperado por dinheiro. E o clube aparecendo e fazendo uma proposta que agrade o Galo e o Alan, uma proposta salarial para ele, sei lá, de 4, 5 milhões de reais por mês, e uma proposta que ajude ali a desafogar o Galo, com certeza eles vão escolher vender o jogador para o time árabe. Então eu acho que o Flamengo já deveria ter resolvido essa situação, mas o Galo segue fazendo jogo duro pelo jogador. O jogador quer vir para o Flamengo tem um acordo ali verbal com o jogador, mas isso não assegura nada. O que assegura o jogador é o contrato, é a assinatura, é a canetada. Não tendo isso, o Flamengo não tem segurança nenhuma de que o jogador possa fechar com outro clube, e principalmente sendo no mundo árabe, que eles têm muito dinheiro. Então, se eles quiserem vir e apresentar muito dinheiro para o jogador e muito dinheiro para o clube, eles levam, e é isso, porque o dinheiro ele fala mais alto nessas horas. Às vezes nem o projeto esportivo fica em pauta, e sim aquilo que pode encher o bolso do jogador e do clube. Então, o Galo, com essa situação, vai segurar ainda mais o jogador que já fez pressão para vir para o Flamengo. O Galo, que tem uma dívida com o jogador e com o seu empresário, ele está querendo colocar isso em pauta para poder ser liberado, mas o Galo segue segurando o jogador. O Flamengo se mantém em cima, o Flamengo quer contratar o jogador, já que a situação com o De La Cruz, que parecia certa, ganhou novos capítulos e o Flamengo aguarda o River Plate se decidir, porque o Flamengo já colocou proposta na mesa do River Plate e até o momento nada aconteceu. Gente, eu não vou confirmar aqui para vocês, mas circularam notícias hoje dizendo que caso o Flamengo não feche com o De La Cruz ou o Alan, o Gustavo Scarpa seria o plano B, mas eu não tenho confirmação sobre essa notícia. Eu vou estar pesquisando sobre isso e quando eu tiver a notícia concreta eu faço um vídeo falando sobre isso também, porque ele tá lá no norte, eu não sei o nome do time, é o time da Premier League, e se ele fosse vir, pelas notícias que eu vi, ele viria por empréstimo, mas até então nada foi confirmado sobre o interesse do Flamengo ou sobre o interesse do jogador de vir jogar aqui no Brasil de novo e pelo Flamengo. Foi uma notícia que eu vi solta por aí e eu vou estar pesquisando sobre isso e vou falar aqui para vocês. Então, o Flamengo segue no mercado para contratar o Alan o quanto antes e também esperando a situação do De La Cruz se resolver. Tudo vai depender agora dos times que detêm os direitos do jogador, porque
o Flamengo já não pode fazer mais nada. Se fez uma proposta e eles não aceitarem, o Flamengo não vai despejar caminhões de dinheiro para trazer esses jogadores, tendo outros jogadores que o Flamengo possa analisar a situação no mercado. Então, vamos esperar e vamos analisar o que vai acontecer. A janela só vai abrir ali no dia 1º de julho e o Flamengo ainda tem mais de um mês, porque a janela vai abrir no começo de julho, né? Vai ficar julho inteiro para o Flamengo contratar. Só que antes disso, os times e os clubes já ficam vendo quem vai trazer, quem não vai trazer, quem está acessível, quem não está. E eles ficam analisando a situação dos jogadores. E você vendo ali um jogador que ele é bom e está no preço acessível, você consegue trazer ele para o clube e fica mais tranquilo. Porque se você for esperar a janela abrir para você resolver a situação, às vezes você já perdeu a oportunidade de negociar com o jogador. Então o Flamengo já analisa a situação, já corre para contratar, porque precisa se reforçar para esse meio de temporada. Luiz Araújo alegrou a torcida porque já colocou nas suas redes sociais que é jogador do Flamengo, fez um vídeo de apresentação dele, no caso, mostrando que ele realmente já é jogador do Flamengo. Falta ali assinar o contrato, mas tem um acordo, e que seja muito bem-vindo. É muito legal quando o jogador mostra a vontade de estar ali no clube e de estar lutando pela camisa que ele está vestindo ali, e que no caso vai ser do nosso time, do Mengão. Já começar falando sobre essa situação do Ayrton Lucas. A questão é a seguinte, o Neto, lá no Os Donos da Bola de São Paulo, ele trouxe uma informação dizendo que no Real Madrid eles observam a situação do Ayrton Lucas. Só que pessoas, fontes ligadas ao jogador e ao Flamengo, negam que tenha qualquer tipo de proposta pelo jogador. Até o momento não tem. E não tem aquela sondagem do Real Madrid chegar e falar com o Flamengo. Mas o Neto ele pode ter ali alguma informação de dentro do Real Madrid. Que aí já é outro caso que a gente não tem essa informação ainda. Sobre eles observarem ali o Ayrton Lucas, sobre eles pensarem em fazer uma proposta. Então, a questão é a seguinte, o Flamengo colocou o jogador na lista dos não negociáveis. O jogador tem uma multa de 70 milhões de euros e tudo indica que o Flamengo só vai aceitar negociar o jogador pelo valor da multa. Então, se ele está nessa lista de não negociáveis, ele é tipo um Arrascaeta, ele é tipo o Gabigol, ele é tipo uns jogadores que estão ali que não podem ser vendidos de jeito nenhum porque são a base de sustentação do time. E ele se tornou esse jogador, ele tem essa importância hoje em dia dentro do clube. Então, a gente vê que o Flamengo vai tentar segurar o jogador e eu espero que segure, sabe por quê? Porque um jogador, quando começa a se destacar aqui, o dinheiro fala mais alto na cabeça desses caras, o Flamengo tá organizado financeiramente, tá? Chega com um caminhão de dinheiro, oferece e acaba levando o jogador. E a gente perde esportivamente, fica cheio de dinheiro, mas sem opção de jogadores para suprir aquela falta ali no mercado. Então, Flamengo não vende o jogador. A saúde financeira do clube está ótima. O Flamengo segue bem financeiramente, não está devendo. As dívidas que tem estão sendo pagas mês a mês. O Flamengo está pagando suas dívidas dos jogadores que comprou e segue tranquilo na sua folha salarial também, tudo certo. Não precisa vender jogador agora. Então, se for vender, venda o Matheus França, que é uma jovem promessa, que tem se destacado e que ele não é ali a peça fundamental do time, mas também tem a sua importância. Mas o Ayrton Lucas, no momento, ele ataca bem, defende bem, faz gol, é um lateral artilheiro. Ele faz muita diferença. Teve jogos que o Flamengo só ganhou porque o Ayrton Lucas estava em campo. O jogador do Atlético Paranaense na final da Libertadores só foi expulso porque o Ayrton Lucas começou a correr antes dele, chegou na frente dele na bola, ele relevou um carrinho ali, o jogador já estava amarelado e foi expulso. Ou seja, ficou mais fácil pra gente eles tendo um jogador a menos. Então o Ayrton Lucas faz muita diferença no Flamengo e a gente não pode perder esse jogador. Então o Flamengo não vende. E falar sobre essa semana do Flamengo, gente. O Flamengo ele começou a treinar hoje. O time se reapresentou hoje. Por quê? Segunda e terça o Sampaoli decidiu dar folga ali para os jogadores. Mas o Sampaoli ele não quer perder tempo. Ou seja, ele deu 2 dias de folga, mas colocou treino integral. Ou seja, os jogadores treinaram de manhã, almoçaram e treinaram à tarde. Ou seja, para repor os 2 dias e ele ter esses 10 dias completos de treinamento, justamente para o Flamengo se preparar para o jogo contra o Bragantino, melhorar a questão física, recuperar os jogadores que tem para recuperar, porque estão voltando de lesão, de algum desconforto, e voltar 100% para começar de novo a rodada do Brasileirão na semana que vem. Então vamos torcer para que o Flamengo volte bem,
para que esses 10 dias tenham surtido um efeito ainda melhor do que está tendo, porque o Flamengo está a 10 jogos sem perder, gente. Muito bom essa sequência. O Flamengo que ganhou ali 7 jogos e empatou apenas 3. Vem de 4 vitórias seguidas, que foi a vitória contra o Fluminense, foi a vitória contra o Vasco, foi a vitória contra o Racing e a última vitória agora que foi contra o Grêmio. Ou seja, vitórias importantes, jogos difíceis. Por quê? Fluminense até então todo mundo estava dizendo que era o melhor futebol do Brasil. O Vasco estava ali numa situação difícil e por eles estarem desesperados para subir na tabela, iriam jogar até o que não podiam. O Racing, por ser o líder do grupo da Libertadores, então quer defender a liderança a qualquer custo. E o Grêmio, porque o Grêmio vem bem. O Grêmio não tá de bobeira, o Grêmio jogou bem contra a gente. Só que a gente foi eficiente e a gente conseguiu fazer os gols. Então essa sequência do Flamengo tem sido muito importante. E ganhando ali contra o Bragantino, e dependendo ali do resultado de Palmeiras, talvez possa até passar o Palmeiras e conseguir ali estar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo conseguindo essa sequência de vitórias vai ser muito importante para dar confiança para os jogadores, para o trabalho do Sampaoli, e a gente vê o Flamengo avançando cada vez mais. Isso é muito importante dentro de um clube que está começando ali a se reerguer depois de um começo tão turbulento, de uma pré-temporada que nem existiu, de um treinador que veio para o clube mesmo depois de ter perdido para a gente na Copa do Brasil e na Libertadores. Ou seja, deu tudo errado no começo do ano e parece que as coisas vão se ajeitando ao longo da temporada. Tem sido assim nos últimos anos. O Flamengo começa todo desajeitado e no final da temporada sempre belisca ali algum título. Foi assim em 2019, gente. 2019 foi assim, 2020 foi assim. 2021 ali foi um ano difícil, foi um ano nulo, mas o Flamengo ainda ganhou Recopa e Supercopa, se eu não me engano. Acho que foi Recopa. E em 2022 a gente foi muito feliz. Infeliz no começo do ano e feliz no final com o Dorival. Então eu acho que o Sampaoli tem tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, que já está tendo resultados e a gente já está vendo o que tem acontecido. Pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você apoie meu trabalho que está só começando aqui no YouTube. E toda vez que você clica no botão de gostei, você mostra para o YouTube: YouTube, eu estou gostando do vídeo, mande para outras pessoas, porque esse vídeo aqui tem relevância, esse vídeo aqui é bom. E eles fazem isso. E quando você se inscreve no canal, você também mostra para o YouTube que você está gostando aqui do conteúdo, e o conteúdo vai chegar até você sempre, as notícias do nosso Flamengo. Então é isso, pessoal. Tamo junto, se inscreva no canal. Valeu.